Olá, eu sou Clarice Alves e esse é mais um podcast do seu espaço Colaborar, que é uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Prefeitura de Juazeiro. E nesse momento a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema que envolve o nosso dia a dia, que é sobre arquitetura e mulher. Onde é que a mulher se encaixa nesse processo de arquitetura? E a gente convidou para bater esse papo conosco aqui Yasmin Duarte, que é arquiteta e urbanista, e Liz Sampaio, que é design de interiores. Meninas, garotas, sejam bem-vindas a esse bate-papo do nosso Conexão Mulher. Vou começar fazendo uma pergunta. Onde é que a mulher se encaixa nesse espaço da arquitetura, do design, que, querendo ou não, ainda é um espaço também muito masculino? Olha, muito obrigada pelo convite, primeiramente. É muito bom estar aqui com vocês. E, assim, a arquitetura, a gente fala de um universo em que, academicamente falando, e no mercado de trabalho, você tem 65% de arquitetas mulheres. Então, assim, é uma profissão em que a gente encontra muitas mulheres, né, que trabalham, que se dedicam, que são boas profissionais, que ganham prêmios, que estão à frente, que pensam fora da caixa. E, infelizmente, falando de Brasil, olhando para o nosso país, a gente tem 15% de diminuição salarial, digamos assim, entre mulheres e homens na profissão de arquitetura. Então, é estranho falar de um mercado 65% feminino, em que 15% do salário é menor do que um homem da mesma profissão. Às vezes, com escolaridade até abaixo do que uma mulher na mesma profissão. Mas por ser homem... Enfim. E assim, a gente vive isso, tanto na arquitetura, como no design, como em todas as outras profissões, de forma muito forte. No dia a dia mesmo, ali nas batalhas diárias, seja na obra, né, seja no escritório. A gente sente na pele, como mulher, essa dificuldade, sabe? No mercado de trabalho, na forma de se impor, de ser respeitada. Então, é algo que a gente convive todos os dias. Eu acho que é uma coisa que a gente percebe mais quando a gente está em campo. Exatamente. Porque, além de sermos mulheres, nós duas somos jovens. Então, às vezes, a gente chega ali numa obra para dar uma instrução, para levar um projeto, para fazer um tira-dúvida, né, para poder orientar. E uma obra que 100% de homens, né, trabalhando. Exatamente. Ali. Então, se dificilmente você chega na obra e vai ter lá uma pessoa da elétrica que seja mulher, ou uma pessoa da hidráulica, enfim. Você vai encontrar homens em campo. E tem um pouco dessa resistência, às vezes, de ouvir você, de perceber que realmente você sabe o que você está falando, você sabe o que você está fazendo. A gente estudou para isso, a gente está há um tempo no mercado, então a gente não chegou agora. Mas isso aí a gente sente, eu acho que não tanto na faculdade, como você falou. Academicamente falando, a gente tem ali até várias mulheres fazendo, né, faculdade e tal, mas quando você vai para a obra mesmo, a gente encontra isso impacto é mais muito forte, né? Então você precisa ter jogo de cintura para poder conseguir ali dominar o espaço, porque você está liderando a obra, você está liderando o projeto. Não é que você sabe muito mais do que quem está ali, mas tem aquela mentalidade, tipo assim, eu tô aqui há 30 anos fazendo isso, você chegou agora, menina, você não sabe de nada. Não sabe de nada. E a gente precisa, com o nosso jeitinho ali, com nossa paciência, com nossa sabedoria aí, colocando eles no nosso time, porque a gente tem que jogar junto. Independente do gênero da pessoa ali, a gente precisa jogar junto. E é acreditar que em uma obra, assim como em outros âmbitos, né, profissionais falando, todos estão para colaborar de uma forma. Então, às vezes, a gente entra com o estudo, como o Liz falou, né, com uma certa experiência a partir daquilo que a gente está ali buscando no projeto que foi projetado, porque a gente precisa ter um resultado X para atingir o que, por exemplo, o Liz está ali projetando no design. Então, é um trabalho conjunto da arquitetura, do design, do engenheiro, da parte elétrica. Então, todo mundo precisa estar no mesmo barco. Então, falar a mesma língua e estar sempre junto. E eu acredito muito na colaboração. Então, na obra... ninguém faz nada só, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, numa obra, a gente precisa sempre estar ali. Ouvindo o outro, trocando experiência. Geralmente, uma obra é majoritariamente masculina. Então, a gente chega, de certa forma, e causa um impacto. Opa, o que é que essa menina está fazendo aí?
né? Justamente chega às por vezes ser maquiada, jovem, arrumada, e fala, arrumada. sabe nada. Sabe Não nada, sabe né? nada. Tá no Você ar-condicionado. falando, sabe de maquiagem, mas e de arquitetura, e de uma obra, entende? E é projeto tanto arquitetônico quanto de design, Sim. e a gente passa meses ali em cima daquele projeto Exatamente. até ele se transformar na Estudando, obra. Então, tá. assim, é um processo longo. Ninguém faz uma casa em 30 dias. Então, você às vezes passa 6 meses só ali trabalhando em cima do detalhe que a gente chama de projeto executivo, e aí onde vai a tomada, onde vai o ponto de luz, que vai com a persiana, com a cortina. Então, tem um universo de coisas. A gente não chegou ali na obra Por do acaso. nada, Por acaso, né? Nem de mão Tem vazia, um trabalho né? bem grande Bem grande. por trás. Bem grande. Yasmin, Liz, há uns anos atrás, arquitetura e tanto design interior, a gente era no papel, que a gente desenhava, que a gente fazia aquelas plantas, aquelas maquetes. Hoje deve-se trabalhar também ainda com isso, mas hoje tem uma facilidade que a tecnologia coloca na mão de vocês, né, que trabalham nessa área. Como é que foi essa transformação? Como é que foi vir daquele momento? Vocês são muito jovens para estar lá, mas deve ter, na faculdade se estudou, se viu, de sair daquela coisa do papel, de você ter que medir uma coisinha, né? E hoje chegar e ter toda essa tecnologia à disposição de vocês, é uma tecnologia de transformação também, né? Eu, graças a Deus, assim, peguei uma transição, né? Porque, assim, na época de faculdade a gente aprendeu, sim, a desenhar à mão e tudo mais, mas logo foi para o software. E a tecnologia, para a gente, na nossa área, ela tá desde a trena, que a gente tinha que medir ali, com aquelas trenas imensas, né? Terreno, por exemplo. Hoje você tem uma trena laser, que te ajuda. Hoje você tem softwares que você coloca no seu celular, você filma e ele consegue te dar a medida, volumetria toda do espaço, você consegue fazer o que a gente chama de cadastro, que é onde está cada coisa, né? Já consegue fazer isso com a ajuda de várias coisas que não se tinha antes. Você tinha que ir medir quantos metros, puxar e tal. E também tem a questão da possibilidade de você trabalhar online. Porque eu, por exemplo, atendo o Brasil todo. Eu não estou fisicamente no Brasil todo, mas eu consigo, através de vídeo, de chamada, de foto e desses, né, aplicativos todos que a gente usa, atender a pessoa que está lá bem longe de mim, né? Então isso para mim foi super positivo. E a gente tem automação, tem muita coisa aí na área de tecnologia. Que, assim, a inteligência artificial ela chegou para ajudar, ela não chegou para tirar a gente do que é uma coisa que até falaram, né? Se levantou essa polêmica, assim. Porque, assim, e cada um vai sentir numa área diferente, né? Cada área vai sentir diferente como é que essa tecnologia faz essa transformação. A tecnologia, ela vai além, né? Ela é capaz de reduzir muito do tempo que a gente leva para compatibilização de projetos, por exemplo. Então, quando a gente trabalha com obras grandes, no município, por exemplo, e a gente precisa fazer uma modificação em um projeto, a partir da tecnologia a gente consegue compatibilizar tudo de forma muito rápida e eficaz. Então, assim, é um avanço tecnológico que facilita nossas vidas, tanto na parte do cadastro, nos levantamentos, como também nas imagens, porque hoje é muito mais fácil para o cliente visualizar aquilo que está sendo proposto pelo arquiteto. Isso. Né? As imagens são muito realistas, então você consegue trazer a emoção antes mesmo do projeto iniciar. Então é uma forma de você captar toda porque eu já sei onde é que eu vou morar, né? Eu já estou vendo a casa ali desenhada, direitinho, o móvel que vai ficar, onde é que vai ficar a geladeira, já sei onde é que vai ficar tudo. Então você consegue trazer para o seu cliente de forma muito clara tudo aquilo que se sonhou uma vida. Porque quando a gente fala de obra, né, de um projeto, por exemplo, um projeto residencial, às vezes aquela pessoa ela sonhou a vida inteira em construir aquela casa daquele jeito, com aquele detalhe, né? Com aquela iluminação que se coloca ali. Visualizar, ela de certa forma te acalenta, dizer, estou no caminho certo, é o que eu busco. Então, isso pra gente hoje como profissional só vem a somar. Sim. E tem uma vantagem pra gente que às vezes a gente consegue, por exemplo, levar o cliente pro caminho certo, no sentido de que eles chegam às vezes com uma coisa pronta na cabeça, que a gente já sabe que não vai funcionar. Que não vai funcionar. Mas para não dizer, não dá para fazer assim e tal, quando você coloca aquele 3D, que ele vê, aquela realidade virtual, que ele consegue visualizar aquilo e aí ali. ele vê do jeito que você sugere, olha, essa iluminação branca aqui, vamos ver a amarela como fica, e ele vai ver, não, realmente, você tem razão. Antigamente você tinha que confiar, basicamente, na reputação. E confiar pessoa, e né? falar e pintar, vai dizer, não gostei. Tinha isso, a gente fazia teste de cor na parede, pinta uma vez, não gostou, pinta de novo. Então você reduz custo, né? Você reduz muito custo. Custo, tempo, né? O espaço que você leva para você definir, não, eu vou construir, desenho, tá aqui apresento.
Ah, não, será que aqui vai dar? Então eu tenho que ir lá naquele espaço para ver como é que vai ficar. Eu chego no computador e já vejo tudo. Isso é maravilhoso. Então, na arquitetura, a tecnologia só veio para somar mesmo, assim, entre todos os segmentos. E aí, me diz uma coisa, no caso da Liz, o design de interior, essa questão da inteligência artificial, eu consigo hoje chegar e dizer assim, minha casa, eu quero um pé de não sei o que lá no meio da casa, eu quero uma parede de uma cor, eu consigo fazer isso, eu consigo me projetar dentro daquela casa com essa inteligência artificial? Você consegue, assim, essa inteligência artificial te ajuda a fazer algumas possibilidades, porém, precisa ter o ser humano por trás ali, tanto para poder dar o comando, a inteligência artificial, tanto para poder dar aquela lapidada no que é a inteligência artificial. Por quê? Então a inteligência artificial ela não vai vir para tirar o emprego de ninguém. Não tem como, porque não tem como você olhar uma imagem e conseguir executar aquilo ali sem o detalhamento de um projeto executivo, sem a questão do estudo de viabilidade técnica daquela coisa. Mas eu hoje uso, por exemplo, a inteligência artificial para fazer o que a gente chama de mood board, ou o anteprojeto ali, que é qual é a atmosfera que eu quero passar para o cliente naquele primeiro momento, para eu ver se eu entendi como que ele quer, se eu conseguir captar isso no briefing. Sim. E eu trago para ele algumas imagens ali de vibes, que eu chamo, né, das vibes ali do que vai ser. E aí, se ele olha aquilo, ele fala, meu Deus, amei, pronto, eu já sei que eu estou no caminho certo. Então, a inteligência artificial, ela só veio para ajudar, não tem como dizer que vai roubar nada, não. Esse olhar feminino da gente, nesse cuidado, a gente tem mais atenção nos detalhes, ele faz alguma diferença no setor de vocês para o olhar do homem na hora de fazer um projeto? Ou não tem diferença? Nós temos colegas, né, profissionais, homens, que são brilhantes, né, e que fazem da profissão de arquitetura uma profissão, né, muito bem vista, com prêmios e lindas obras, enfim. Tem um arquiteto, inclusive, que eu sou fã, que é Calatrava, e realmente faz a diferença, né? Tá à frente do seu tempo. Então, assim, realmente os homens têm muito também a colaborar, cada um da sua maneira. A mulher, por si só, tem um olhar diferenciado, né? Um olhar mais sensível, muitas vezes, a certas situações, mas eu não acho que a arquitetura, assim, tem essa questão do feminino, do masculino. Eu acho que tem muito do profissional, da entrega dele àquele projeto, de como ele consegue fazer um briefing bem feito, captar a essência do seu cliente, falar a língua daquele cliente, né, digamos assim. Então, a mulher, ela, de fato, às vezes tem um pouco mais de sensibilidade, em algumas situações, inclusive, isso fica muito claro, assim, até o acolhimento, né, enfim. Todas as mulheres têm esse jeito, né? Mas assim, a gente também tem homens que desenvolvem a arquitetura de forma... E tem aquele cliente que só quer mulher e tem aquele cliente que só quer homem? Existe, mas para mim... Como você vai contornar essas situações? Agora é engraçado, eu tive, no passado, há pouco tempo atrás, eu tinha um sócio, né? E era interessante ver que existia essa coisa da conexão. Mas a gente usava isso como vantagem, porque é fato que para você confiar sua casa, seu espaço, seu comércio, enfim, seu empreendimento na mão de uma pessoa, você precisa ter uma conexão com aquela pessoa. Uhum. Porque o jeito dela falar, a gente se conecta com pessoas, não tem jeito. E era interessante perceber que às vezes a conversa era mais direcionada a mim ou a ele, a depender da pessoa. E a gente usava isso a favor. Então eu liderava o projeto quando era o caso e ele liderava o projeto quando era o caso. Mas eu achava assim... Mas nunca atrapalhou? A gente nunca perdeu, ou pelo menos mesmo eu sozinha, nunca perdi um projeto com essa sensação. Ele me contratou porque era mulher. Porque era mulher. Ainda bem que não chegou. E eu só posso assim dizer que eu acho que arquitetura e tecnologia, eu acho que tem tudo a ver. E eu também acredito que esses espaços, principalmente pra gente que é mulher, eu acho que a gente só conquista quando a gente conhece. Sim. Né? Então, assim, nenhum espaço hoje você pode dizer que você, mulher, não é capaz de estar. Você é capaz de estar em todos eles. Agora é preciso que você busque o conhecimento, né? Aprender diariamente, constantemente. E aprender no erro, que é importantíssimo a gente aprender quando a gente erra, porque você não volta a repetir. E aprender, porque assim, aprender na glória é maravilhoso, né? Ter o sucesso, eu tô com sucesso, mas o aprender na dor
ele possibilita que você se transforme ainda mais. É verdade. Não é verdade? E a arquitetura, a gente olhando hoje, você passa por certos lugares, você olha, você deve ficar, pelo menos eu imagino, nossa, quem foi que teve a sensibilidade de fazer esse espaço desse jeito, né? Então, acho que isso também é o olhar da pessoa que está ali fazendo, seja esse homem ou seja essa pessoa mulher, esse profissional. Eu acho que em todos os segmentos, né? Com certeza. Enfim, para a gente terminar aqui esse papo gostoso, a gente poderia ficar falando mais coisas sobre arquitetura. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essa mulher e esse homem também, que queira conhecer esse mundo da arquitetura e entender que a arquitetura hoje é mais do que só um desenho de papel. Né? Então, deixa essa mensagem para eles e a gente encerrar o nosso bate-papo. Falar para os estudantes, né, de arquitetura e também para as pessoas que sentem vontade de entrar, né, nesse caminho profissional, que a arquitetura é muito linda de viver. Eu sou muito feliz, muito realizada na minha profissão. Nós passamos por desafios imensos, diários, assim, mas é uma profissão que lhe dá a possibilidade de se conectar com diversas famílias, diversas pessoas, de participar de um momento muito individual ali, em que a pessoa sonhou para ter aquele espaço, a pessoa se projeta naquele sonho durante anos e você está sendo um instrumento para a realização. E deixa eu só interromper rapidinho, às vezes, mas não é só aquela pessoa, né? Porque você é o arquiteto, você também se conecta num coletivo todo. Porque uma cidade, ela tem um projeto de arquitetura, de urbanismo, que você envolve também todo mundo. Inclusive, estando, né, na prefeitura de Juazeiro, eu pude me conectar muito com as pessoas da minha cidade, ter um olhar diferenciado, projetando espaços que eu convivi, por exemplo, na minha infância, que eu passei durante a minha vida e que eu pude trazer ali um pouco do que cada um que eu conheço, seja familiar ou não, pessoas que passavam na rua e que diziam, poxa, eu sempre imaginei essa praça dessa forma. Eu sou muito grata por meu filho amar esse parque, porque é onde eu posso levá-lo. Então, a gente tem, por exemplo, um espaço maravilhoso no Parque Lagoa de Calu, que a gente fez uma requalificação recente. E uma mãe me abordou e disse, muito obrigada pelo parque, porque o parque estava quebrado há muito tempo. E é onde eu posso levar meu filho. Você traz um pouco da autoestima da população no geral. Então, assim, é um prazer imenso fazer parte dessa profissão, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É muito bom ser mulher, ser arquiteta, e eu acho que essa profissão só tem a somar na sociedade. Então, eu só tenho a incentivar. E uma dica que eu deixo para quem quer começar é não esquecer também de tentar aprender um pouco sobre gestão. Exatamente. Porque, assim, a gente tem uma profissão que te coloca como empreendedora praticamente se você não for entrar numa questão aí de concurso, enfim. Você vai ser autônomo, você vai abrir seu escritório, você vai ter sua empresa. Então, gestão a gente não vê na faculdade. E é o gargalo. Faz muito escritório fechar, faz muita gente desistir, desanimar no caminho. Toda profissão, né? Porque eu digo também que no jornalismo eu aprendi mesmo na prática, exato, né? A gente vai na prática que a gente aprende. Então, assim, foi uma coisa que eu senti quando eu saí e a gente levou até para as faculdades. Eu trouxe isso também, falando um pouco sobre essa questão de gestão do início, do comecinho do caminho ali, porque é um ponto que não se valoriza muito durante a faculdade, mas que é o que a gente vai usar de cara, administração financeira, gestão de tempo, gestão até do próprio processo do projeto. Então, assim, a dica que eu deixo para quem está querendo, claro, se você tem que se identificar com a área, é a primeira coisa, né? Mas, assim, a outra coisa fora o que você vai aprender na faculdade, procure aprender sobre gestão, porque essa questão do gerenciamento do seu escritório no futuro, da sua carreira no futuro, ela é tão importante quanto a teoria. E para o escritório se manter firme e forte, os clientes satisfeitos, a gente precisa ter uma linha de produção muito bem organizada. Esse foi o nosso Conexão Mulher, do Espaço Colaborar. Muito obrigada.
Lídia